Dr. Marcos Gonçalves, 42 anos, um renomado cientista especializado em física quântica, nunca deu espaço para o sobrenatural em sua vida. Ateu convicto, dedicou sua carreira a desmistificar fenômenos tidos como místicos, com explicações racionais e baseadas em evidências científicas. Para ele, o universo era uma complexa teia de partículas e leis naturais, desprovido de qualquer intervenção divina. Sua certeza era inabalável até o momento em que foi convidado a investigar um caso que desafiaria tudo o que acreditava. O pedido chegou de uma pequena vila no interior do Brasil, uma comunidade isolada chamada Santa Luzia. Durante os últimos meses, seus moradores relatavam fenômenos inexplicáveis: luzes brilhantes no céu, vozes surgindo do nada, e o mais impressionante, pessoas que afirmavam ter visto figuras celestiais. As autoridades locais já haviam descartado fraudes e ilusões coletivas, mas não encontraram explicações. Marcos viu a oportunidade de, mais uma vez, usar sua lógica científica para derrubar crenças infundadas. Com a curiosidade de quem busca mais uma refutação, embarcou rumo à vila, levando consigo apenas seu ceticismo e seus equipamentos de medição. Chegou ao local numa tarde nublada, o ar denso e o ambiente envolto em uma atmosfera de mistério. A vila era pequena, composta de poucas casas e uma igreja centenária no centro. Os olhares dos moradores eram mistos, alguns de esperança, outros de desconfiança. Ao cair da noite, Marcos começou sua investigação. Armado com câmeras de infravermelho, gravadores de áudio e sensores de movimento, instalou seus equipamentos em torno da igreja, onde a maioria dos fenômenos havia sido relatada. Sentia-se confiante de que, ao amanhecer, teria dados suficientes para desmontar a superstição coletiva. Por volta das 2 da madrugada, enquanto revisava os dados, os sensores captaram uma anomalia. Uma luz intensa surgiu no céu, algo incomum mesmo para padrões astronômicos. Intrigado, Marcos saiu da tenda e viu com seus próprios olhos uma luz dourada que parecia flutuar sobre a igreja. O brilho era ofuscante, e por um momento, ele hesitou. Havia algo naquela luz que desafiava sua racionalidade. Não era uma ilusão. Não era um erro de equipamento. De repente, uma voz profunda ecoou no ar. Não era uma voz que seus gravadores captassem, mas uma que ele ouvia diretamente em sua mente. Por que duvidas, Marcos? Ele se virou abruptamente, tentando localizar a fonte, mas não havia ninguém ali. A luz sobre a igreja parecia pulsar. Marcos sentiu o coração acelerar. Sua respiração ficou pesada, e um suor frio correu pelas têmporas. Por mais que tentasse se convencer de que tudo aquilo era algum fenômeno explicável, uma parte dele começava a questionar. Quem está aí? Perguntou em um tom desafiador. Ele sempre enfrentava o desconhecido com coragem, mas aquela situação fugia completamente de sua zona de conforto. A resposta veio, não como palavras, mas como uma presença. Marcos sentiu uma força imensa ao seu redor, algo além de sua compreensão. Era como se o próprio tecido do universo se dobrasse ao seu redor. E então, a luz se condensou numa figura indistinta, de traços luminosos. O calor daquela presença era avassalador, mas, ao mesmo tempo, acolhedor. Você passou a vida inteira buscando respostas no mundo físico, mas há questões que a ciência não pode responder, disse a voz. Marcos tentou resistir, sua mente debatendo-se para encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Ele, que sempre foi o guardião da racionalidade, estava diante de algo que ultrapassava qualquer parâmetro conhecido. Você é Deus? Murmurou, quase sem acreditar no que acabara de dizer. A figura não respondeu de imediato. Havia um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. Então, a voz ecoou novamente, desta vez com uma suavidade que parecia tocar sua alma. Eu sou o que você busca, mesmo sem saber. Sou o princípio e o fim. O que você chama de leis do universo são minhas obras.
Você compreende os mecanismos, mas não vê a essência. Marcos sentiu uma onda de confusão e medo. Mas tudo isso é um delírio? Uma ilusão? Nem tudo pode ser medido, Marcos. Há verdades que transcendem os sentidos. Você sempre procurou a verdade, e agora ela se apresenta diante de você. A luz começou a se dissipar, mas a presença continuava. Marcos sentiu lágrimas escorrerem de seus olhos. Ele, que sempre se orgulhou de sua frieza científica, estava diante de algo que mexia com as profundezas de sua alma. Eu não sei o que fazer com isso, confessou, vulnerável pela primeira vez em décadas. E não precisa. Apenas aceite que o universo é maior do que você imaginou. Então, a luz desapareceu completamente. Marcos ficou parado ali por minutos, talvez horas, sentindo-se uma pequena partícula diante de um vasto mistério. Na manhã seguinte, quando os moradores o encontraram, ele estava sentado nos degraus da igreja, olhando para o céu. Seus equipamentos estavam intocados. Ele não tinha respostas, e talvez nunca tivesse, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez na vida, Marcos não buscava compreender, mas apenas se permitia acreditar que no vasto universo havia algo além da razão humana. E naquele momento, ele soube que, de algum modo, havia encontrado Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!